Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, sobre o debate. E o debate de hoje, ele vai estar conversando com os convidados a respeito justamente de uma proposta de emenda à Constituição, que tem o número 10/2022, que de alguma forma já passou inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça e o caminho agora é o plenário do Senado. E passando, portanto, pelo Senado, vai, portanto, para a Câmara dos Deputados. E, claro, o assunto que nós estamos aqui abordando é justamente dentro desta proposta que, de alguma forma, modifica um trecho da nossa Constituição, onde veda todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante ou na coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. Há quem entenda que é uma proposta que tem tudo para passar, como também há quem entenda que é uma proposta que não pode passar e que, se passar, será também judicializada. Enfim, são duas as vertentes e será dessa forma, então, que nós vamos tocar aqui o nosso debate, já agradecendo às nossas convidadas, como também aos nossos convidados, aos quais agora eu passo a apresentá-los e começo com a doutora Alexandra Mureski, ela que preside a Comissão de Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa seccional aqui da nossa capital federal. Doutora Alexandra, muito boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios. Eu que agradeço, Walter, mais uma vez poder estar aqui discutindo esse tema e tantos outros que a gente já veio trazer aqui, né? Obrigada mais uma vez. Deixa eu cumprimentar também o doutor Fernando Blum. Doutor Fernando, ele é médico hematologista, ele é o coordenador do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea da Rede DOR, da Regional do DF. O doutor Fernando também é auditor federal de controle externo médico e preside a Junta Médica do Tribunal de Contas da União. Também conosco aqui nos estúdios, a quem nós também agradecemos pela gentileza de aceitar o nosso convite, doutor Fernando. Muito boa tarde. Obrigado. Fui muito bem recebido. Agradeço por estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Cumprimento também a doutora Ana Lobo, que é advogada especializada também no direito médico e da saúde. Ela que é secretária da Comissão de Saúde da OAB da nossa capital federal e conselheira de saúde também da nossa capital federal. Doutora Ana, também seja bem-vinda. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui aprendendo mais com os novos colegas. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Fabrício Reis. Doutor Fabrício, advogado, também especializado no direito à saúde e também no direito dos pacientes. Doutor Fabrício, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde também para o senhor e muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a mesa hoje com pessoas tão queridas, né? Então acho que hoje vai ser um debate muito profícuo, tenho certeza. Então vamos nós, né, sobre essa questão. Na linguagem bem popular, há quem entenda que agora o sangue que é doado, ele passará então a ser comprado e vendido, pelo menos na linguagem mais popular, que está chegando justamente dessa forma no debate, portanto, aí perante a nossa população. Há quem entenda de forma justa, como também há quem entenda de forma preocupante. Inclusive, uma das justificativas para que essa modificação pudesse ocorrer, portanto, aí no nosso sistema, na nossa Constituição, é justamente sobre o desperdício, né? Ou seja, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, dando conta de que 600 mil litros de plasma praticamente ganharam outro destino a não ser o encaminhamento para outros segmentos que não pudesse ou que não viesse a ser, portanto, um segmento público, o que corresponde a cerca de 2.700.000 doações.
Então, há quem entenda que foi um desperdício, como também há quem entenda não foi um desperdício. Enfim, então tem uma situação realmente, de alguma forma, que será muito interessante, você que está nos acompanhando, ter aí as respostas através dos nossos convidados. E você pode nos acompanhar tanto pela 104,7 FM, que é a sua Rádio Justiça, como também pelo canal do YouTube da Rádio Justiça, também disponibilizado para você. Pois bem, vamos então ao nosso debate. Deixa eu começar primeiro com a doutora Alexandra Moreschi. De que forma a senhora está acompanhando esta PEC? Qual é o conceito da senhora sobre essa questão, doutora Alexandra? Tanto na nossa seccional aqui do Distrito Federal, né, quanto no Conselho Federal da OAB, eu faço parte da Comissão de Saúde também do Conselho Federal. Então, a gente também tem uma discussão bem acirrada com relação a isso. Lá dentro, ainda não saiu, mas deve sair ainda até o final dessa semana, no mais tardar semana que vem, uma manifestação do Conselho Federal da OAB sobre a questão da PEC, né? Manifestação essa que, inclusive, foi construída pela Comissão de Saúde, né? E no meu entendimento, é um entendimento bem pessoal meu, eu não vou nem me atrever a falar aqui qual vai ser a manifestação do Conselho Federal, deixa sair, aí a gente divulga, todo mundo vai ficar sabendo. Mas o meu entendimento pessoal não é o melhor caminho a se tomar, né? Considerando a forma como está se dando, né? A colocação, as palavras, né? A forma como está se colocando. Claramente, ela permite, né, a comercialização, e aí não é a comercialização de todo o sangue, tá? A PEC é muito clara no sentido de dizer que é a comercialização do plasma sanguíneo, e aí o nosso médico aqui vai poder explicar pra gente melhor o que é o plasma, o que é o sangue, etc. Porque aí, como eu brinquei com ele, a gente só sabe o direito. A parte médica a gente sabe, graças a Deus, muito pouco. E essa parte é a parte líquida do sangue, né? Então, esse plasma sanguíneo, ele pode ser utilizado para fazer vários tipos de medicamentos. E foi utilizado, inclusive, na época da Covid, para a fabricação de alguns medicamentos. E, segundo a PEC, esse plasma, essa parte líquida do sangue, poderia ser vendido. A questão e aí a maior preocupação é com relação a isso. Como que isso vai ser comercializado? A pessoa vai continuar doando gratuitamente e depois isso vai ser comercializado para as indústrias farmacêuticas, que é o que está na PEC? Ou essa pessoa que está doando vai poder ser monetizada por conta desse sangue que ela está doando? Mas aí ela vai ser monetizada pelo quê? Pela quantidade de bolsas que ela doa ou pela quantidade de plasma que é gerado daquela bolsa de sangue? Enfim, isso tudo... não tem previsão legal na PEC, isso vai ter que ser feito de forma infraconstitucional, ou seja, vai ter que ter uma lei que explicite como que isso vai ser feito, de que forma vai ser feito, mas ainda assim eu acho que isso tira o caráter, né, humanitário da doação de sangue e o que faz com que a gente tenha no Brasil, né, um apelo tão grande com relação à doação de sangue, porque você tem ali uma doação altruísta, onde você, ser humano, ajuda outro ser humano de forma gratuita, de forma altruísta. Então, você colocando ali o elemento, né, pagamento, o elemento dinheiro, você tira um pouco disso. E, no meu entendimento, você vai acabar colocando a população, que é uma população muito mais simples, numa situação de extrema vulnerabilidade mais do que ela já está. Que quem vai procurar a doação de sangue é aquelas pessoas que efetivamente estão precisando, né, do dinheiro, vamos dizer assim. E aí tudo isso são conjecturas, né, Walter? Porque a gente não tem noção de como isso vai ser. Doutor Fernando Blum, evidente que o doutor Fernando também está falando por ele, né? Não está aqui representando o Conselho de Medicina, nada, né? Falando por ele. Qual é o ponto de vista do senhor também, a opinião do senhor sobre esta PEC, que a princípio está ainda no Senado e se avançar irá para a Câmara, ou seja, está sendo debatida no Congresso Nacional. Qual é o ponto de vista do senhor? Eu tenho uma dificuldade muito grande, por ser médico, de falar do ponto de vista da PEC. Eu tenho mais, facilidade de dizer qual é o problema que a gente enfrenta hoje. Então vamos. Então muda a pergunta. Com hemoderivado, né? Fico na pergunta do senhor. Porque hoje o que a gente pretende quando a gente fala em plasma, né, é uma doação de uma parte do sangue, né? Então, você pega ali o sangue total, a pessoa doa o sangue total, essa é uma forma de doar, né? Que você recebe ali uma agulha no seu braço e aquilo vai para uma bolsa, né? Sim. Aí, depois que aquilo está numa bolsa,
você vai ter o seu sangue processado, né? Então, você vai gerar ali uma bolsa de hemácia e uma bolsa de plasma rica em plaquetas. Tá? Aí você faz mais um processamento, tira as plaquetas e fica o plasma fresco. Tá? E esse plasma fresco, ele é congelado e ele fica para uso medicinal. O que acontece é que o plasma, ele também ele é uma fração líquida do sangue, mas é rico em proteínas do sangue. Proteínas são fatores de coagulação, proteínas são anticorpos, né, que são as imunoglobulinas. E esse produto, se ele processado e trabalhado, ele tem muito valor para a sociedade. Né? Então, hoje, o plasma fresco congelado que o banco de sangue processa habitualmente, esse já tem um valor menor para uso medicinal, porque a gente tem cada vez mais possibilidade de usar os hemoderivados. Então, o plasma vai puro ali, que você acabou de tirar, ele tem mais um valor para ser purificado, vamos dizer assim, higienizado, vou usar um termo mais normal, para que ele não possa transmitir doenças, processado para a seleção de certos produtos que tem ali. Basicamente, fatores de coagulação, né? Imunoglobulina, né? Que são esses anticorpos, né? Que a gente pode utilizar, né? Para hemofilia e também para as imunodeficiências. Então, a nossa realidade hoje é que a gente, do mundo, é que a gente está precisando de imunoglobulina. O mundo todo está... Porque, assim, eu faço parte da oncohematologia, né? Mas tanto nós, na oncohematologia, quanto os oncologistas, cada vez mais a gente usa imunoterapia. A gente tem usado menos quimioterapia. E as imunoterapias, apesar delas terem menos efeitos colaterais, do ponto de vista agudo, do ponto de vista crônico, elas levam a muitas imunodeficiências. Agora, não sei se todos se recordam, a Carticel. Não sei se vocês ouviram falar sobre Carticel, e quem está na área da saúde deve confrontar isso aí. A Carticel, o SUS abriu agora um estudo em Carticel, né? A partir de uma terapia celular avançada, que é uma terapia extremamente revolucionária para o tratamento do linfoma e da leucemia. Carticel. Carticel. E o SUS, ele está querendo agora, e ele vai fazer, tá? A sua Carticel. Porque você pode ter a indústria farmacêutica fazendo e o SUS. Ele abriu todos os pacientes que fazem Carticel precisam de imunoglobulina depois. Né? Pouquíssimos não vão precisar. Então, hoje, até para você manter o avanço, você precisa recorrer às imunoglobulinas. Então, o cenário que a gente tem hoje é de importação da imunoglobulina. Né? Hoje em dia, a gente não processa nada no Brasil. O plasma todo que vai para a Hemobras vai para o exterior para ser processado e a gente receber a imunoglobulina, e o resto vem de importação. E é um custo elevadíssimo, né? E o SUS fornece. O SUS é um grande comprador de imunoglobulina, porque os pacientes precisam, não só as imunodeficiências primárias, que a gente está detectando mais, como as imunodeficiências secundárias. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de entender a PEC do ponto de vista mais, assim, jurídico, né? Mas eu percebo que, assim, a gente precisa, como nação, ter acesso à imunoglobulina. Sim. O caminho vai ser um, o caminho vai ser outro, acho que é isso que a gente veio aqui debater, mas é essa visão que eu tenho. Gente, a gente precisa de hemoderivados. É isso, basicamente. Mas só para... quando o senhor fala no plasma que manda para a Suíça, por que nós não mandamos para a Suíça? Porque nós não temos condições ou capacidade de processar e transformá-la em imunoglobulina? Eu vou aproveitar, então, só para falar uma outra coisa sobre plasma, né? Uma forma de doar é essa do sangue, que eu falei. Certo. Mas você pode ter doação de plasma. Ou seja, você pode ter uma doação que não passa um doador de plasma, que é um doador que ele vai sofrer um processo de doação que não o expolia, como a de sangue total. Pra vocês terem ideia, a gente pode fazer uma doação a cada 48 horas com máquinas de aférese, são próprias para essa finalidade. E aí você consegue um volume, vamos dizer, enquanto nessa modalidade normal você consegue 200, 250 ml, na máquina de plasma você consegue 600 a 800 ml por pessoa, que você faz a cada 48 horas, o máximo de 4 vezes por mês, desculpa. Então você tem métodos de ter também grandes volumes de plasma, e você pegaria esse volume de plasma e mandaria para uma fábrica para fazer o processamento do hemoderivado. Aqui no Brasil,
isso é integralmente mandado para a Hemobras. Ou descartado. O desperdício não é por uso para outras finalidades. O desperdício é jogar no lixo. O que a gente teve de 600 mil litros é lixo. Então, o que a gente manda para a Hemobras. A Hemobras, ela tem uma fábrica que não está em plena implantação, esse processo está ocorrendo, sim. E esse material para transferência de tecnologia, a gente tem pessoas capacitadas, mas a gente ainda não teve a completa transferência de tecnologia. Por isso que esse plasma é mandado pela Hemobras para fora, para fazer a imunoglobulina e receber essa imunoglobulina de novo. E acredita-se que em 2027, são dados da própria Hemobras, que eu peguei, ela vai ter a capacidade de processar 300 mil litros de plasma. O que daria uma quantidade, vamos dizer assim, muito purificada de 2,5 toneladas de imunoglobulina. Em 2022, com a carência da pandemia, nós usamos 5 toneladas. Ou seja, mesmo a Hemobras, no seu pleno funcionamento, em 2027 não conseguiria voltar a 2022 e aquilo que a gente consumiu. Porque o que a gente consumiu não é o que a gente precisa. O que consumiu foi o que deu para usar. Né? Então, assim, o plasma hoje é mandado para fora porque nós não temos tecnologia para fazer. A gente tem como fazer o processamento, mas não a produção ainda da imunoglobulina. Mas nós vamos ter, isso está programado e a Hemobras vai cumprir esse papel e a gente precisa continuar investindo na Hemobras. Em hipótese alguma, podemos abrir mão desse capital. A questão que eu vejo como prescritor da imunoglobulina, né, eu não tenho fábrica, não tenho nenhum viés aqui, né, assim, como cuidador de paciente, inclusive, é que às vezes falta imunoglobulina e que imunoglobulina, se você for pegar gráficos de uso de 2014 para 2018, a necessidade dos países em geral praticamente duplicou, porque as novas tecnologias em saúde precisam de suporte com a imunoglobulina. Então, hoje é algo fundamental para você pensar no futuro. Eu até vejo, se não for essa PEC, se for outra lei, ou se for outra estratégia de saúde, ela tem que ser pensada para daqui 10, 15 anos, porque eu imagino que realmente essa necessidade vai ser crescente. Importante, doutor Fabrício, esses dados técnicos que o doutor Fernando nos traz. Como é que o senhor vê também essa discussão? Então, Walter, essa questão da PEC não, né? Da questão dos imunoderivados, tecidos e tal, é um debate que ele é muito profundo e tem diversas camadas, né? Você veja, a Alexandra trouxe uma camada específica, o doutor Fernando trouxe uma outra que já é complementar, mas já é um outro viés e tal, e tem vários outros aí, né? Técnicos, sociais, econômicos e tal, que vão permeando esse debate. E eu acho que o problema atual que eu vejo na discussão da PEC foi, a meu entender, pelo que eu pude acompanhar das votações, das discussões, é que faltou justamente esse cuidado, esse apreço da tecnicidade, da cientificidade. Né? Foi um debate, me pareceu, pouco científico, né? E pouco técnico, e muito mais ali, talvez... não vou usar bem a palavra ideológico, mas volitivo ali né, de uma vontade dos parlamentares. E então acabou ficando um debate, no meu entender, um pouco raso nesse sentido. Ele careceria de um pouco mais de profundidade, pelo menos na CCJ. E eu estou com a expectativa um pouco pessimista que esse debate se manterá raso também no plenário do Senado. Né? Porque o que acontece? A proposta inicial, ela virou um grande Frankenstein, né? Tanto que o início, a primeira proposta era que poderia-se ter todo esse trato diferenciado dos hemoderivados e tal, só que seria para tratamento e fomento preferencialmente do SUS. Então, seria uma mudança legislativa para você fortalecer a Hemobras, fortalecer o SUS e tal. E aí sim, você estaria dentro do escopo, dentro ali daquela proteção constitucional, de todo o ordenamento jurídico que a gente já tinha, porque você está dando uma certa concessão, uma possibilidade maior de uso, né, de manuseio, digamos assim, desse produto, mas em prol da sociedade, porque você está ali priorizando o SUS. Só que aí no meio do caminho tirou essa prioridade do SUS. Ele já não começou nem a ser citado mais, né? Tava ali junto ali do bolo e tal. Então, assim, você começa com um debate que... substituiu, né? Pois é. Tirou o SUS e colocou a indústria farmacêutica. Exatamente. Houve uma substituição do termo. Então, você tem uma mudança drástica aí no sentido, e é por isso que se tem tantas discussões e tanto questionamento jurídico mesmo, assim, dessa parte de direitos humanos, cláusulas pétreas, direito constitucional e tal.
E aí tem outras camadas, né? Eu sempre que eu vou observar um fenômeno jurídico, eu sempre parto do ponto de vista dos direitos humanos, direitos sociais e dos grupos vulneráveis. A Alexandra chegou a pincelar sobre isso, que essa oportunidade, essa possibilidade de comercialização, né, de sangue, né, e de hemoderivados, ele pode trazer algumas consequências bem complicadas para as populações mais carentes. Nós temos exemplos no mundo de pessoas que acabam colocando a própria saúde em risco porque ela precisa daquele dinheiro, né? E a única forma que tem ali num cenário de desemprego, desaquecimento de economia, mercado de trabalho recessivo e tal, é vender. Aí tem gente que vende sangue, tem gente que vende sêmen, tem gente que, em casos até mais dramáticos, vende até mesmo órgãos, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece aí pelo mundo. Então, abre essa margem aí dessa possibilidade de, poxa, como é que vai ser essa proteção dessa pessoa vulnerável? Como é que o Estado vai fazer para que, abrindo essa possibilidade, também se tenha um cuidado com a saúde, com a integridade das pessoas? Porque a necessidade, ela está imposta e a realidade se impõe, né? E aí a gente, quanto mais a gente vai pensando em todo esse fenômeno, mais vão aparecendo umas camadas cada vez mais complexas, cada vez mais dinâmicas. Não é só vender ou não vender, né? Tem todo um oceano aí de outras consequências, de desdobramentos que são muito nocivos para a sociedade, né? Então esse debate está carecendo um pouquinho desse cuidado, desse apreço no debate, né? De como, assim, beleza, a gente vai abrir a oportunidade de venda, mas vamos fazer de uma forma que seja segura para a sociedade e principalmente para o vulnerável. E isso, infelizmente, não está tendo. Doutora... Só para fazer um comentáriozinho, que eu acho que é pertinente, eu acho que, como o Fabrício falou, faltou debate, né? Faltou debate com a sociedade em si. E aí não só o debate científico, mas o debate com a sociedade. É isso que a sociedade quer, né? É exatamente dessa forma que quer se impor. Precisa-se? Sim, precisa-se. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai fortalecer cada vez mais o nosso SUS e a Hemobras ali, que faz um trabalho espetacular, e a gente precisa fortalecê-la cada vez mais para que a gente não precise mandar para a Suíça, né, doutor? Para que a gente não tenha necessidade aqui mesmo, a gente possa ou importar, né, o que a gente manda e o que a gente, né? Então, assim, eu acho que faltou debate com os conselhos de saúde, que poderiam ser os órgãos mais importantes para debater sobre esse tema aí, que aí representam trabalhadores, usuários e gestores de saúde que estão ali dentro, que podem trazer, né, camadas disso, e também trazer as associações que trabalham com esse tipo de... E os cientistas, né, os médicos que trabalham nessa área. Eu acho que carece um pouco desse pensamento, porque alterar uma Constituição não é brincadeira, né? Não é à toa que a Constituição foi feita da forma como foi feita. Então, eu acho que a gente pensar numa PEC de forma tão acelerada como foi feito, eu acho que não é saudável pro ambiente jurídico do país, né? Deixa eu ver, doutora Ana Lobo, ainda sobre essa questão aqui já posta. Eu vou tentar aqui pegar um pouquinho de cada um. Quando eu fiz a nota sobre a PEC do plasma, uma coisa me veio à mente. Primeiro, quem apoia e quem é contra. E aí eu vi que quem lançou ali notas de repúdio? OMS, Ministério Público, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Frente pela Vida. Então, eu percebi, de outro lado, somente o Banco de Sangue, Associação de Banco de Sangue Privado. Alguma coisa está acontecendo que quem é da saúde estava ali, não concorda com a emenda, e quem vai se beneficiar concorda. Pelo menos eu achei estranho. Segunda coisa que eu percebi, não se falava em nenhum fortalecimento da Hemobras. A Hemobras, como o doutor disse, hoje em dia, ela faz o quê? Por PDP, que é uma transferência tecnológica, manda para a Octofarma, que é uma empresa que fica na Suíça, França, né, doutor? Ali é processado, envia para o Brasil. Não de graça. Não é de graça, mas também não é no valor que seria. Né? Então, faz parte da transferência. E da estratégia da convênio, Hemobras. né? Isso faz parte da estratégia. Né? É um convênio. A questão é a capacidade. Exatamente. E eu falei assim, mas por que não, né? Vamos fortalecer a Hemobras para que ela se torne autossuficiente mais rápido. Isso eu também não percebi. Essa preocupação. Então,
existe alguma coisa nessa PEC que é obscura. Quando a Alexandra fala do medo que ela tem hoje em dia, dessa comercialização, eu também coloco não só esse medo, mas vamos levar anteriormente à Constituição, o nosso sangue ele era comercializado. Antes da Constituição. Então, as pessoas pegavam, ali vendiam seu sangue para comer, porque quem vendia o sangue eram pessoas que realmente não tinham capacidade financeira. E nessa, nós tivemos problemas que o sangue não era de qualidade. Nosso sangue, teve gente que ficou com hepatite, adquiriu HIV naquela época. Então, a gente vai retroceder a um tempo que se vendia, comercializava. É um questionamento que eu faço. Outra situação que eu tenho me questionado nessa PEC é como vai ser feita essa comercialização. Quem é que vai... Os bancos de sangue vão mandar o nosso sangue, nós brasileiros, para fora? De que forma? Como é que vai ser... Vai ter esse recebimento? Como é que esse dinheiro vai... Vou receber, eu vou ali, eu quero doar meu plasma, vou ganhar quanto? Porque o Fabrício comentou, existem sim, nos Estados Unidos você vende o plasma. Então, tem gente que é espoliada mesmo lá. Tem gente que vende mais do que a capacidade para conseguir. E, às vezes, eu estava fazendo uma pesquisa, são universitários que vendem ali para poder o quê? Para ter capacidade financeira. Aumentar o seu lucro, para poder estudar, para poder trabalhar. Então, assim, eu fico... É muito complicado, porque eu não entendo qual é o porquê, de fato, dessa PEC. Posso só comentar uma coisinha rápida? Doutor Fabrício. Uma informação importante, o doutor ele pode confirmar essa informação, é que o sangue brasileiro é um sangue muito qualificado. Isso. Porque nós temos o Plano Nacional de Vacinação. A gente se vacina. Comparado a outros países do mundo, né, que não tem um plano tão consolidado como o nosso. Então, nós temos um sangue altamente qualificado, né, doutor? Pela cultura e pela campanha vacinal histórica do Brasil. Porque a gente tem a nossa imunidade é muito qualificada, é muito reforçada e tal. Primeiro, porque a gente mora num país tropical, que tem acesso a algumas doenças tropicais, né? Doenças. E, além disso, ainda temos essa alta vacinação da população. Então, o sangue do brasileiro é valioso. Um sangue bom. É um sangue qualificado. É um sangue bom, um sangue qualificado. Literalmente. E só para finalizar, Pois não, doutora. eu acho tão interessante, assim, no Brasil, foi feita uma campanha de solidariedade, que as pessoas doam sangue sem a necessidade de receber. E eu falo porque eu tive uma mãe com leucemia que passou 8 anos dependendo da doação de sangue das pessoas e nunca faltou sangue para ela. E sempre... Porque meu amigo não chegava lá e falava, eu vou doar para a mãe da doutora Ana. Não. Ela doava para qualquer pessoa e ali minha mãe recebia. Não... A questão da equidade, todo mundo tinha direito a esse sangue. Se você coloca agora um valor monetário, será que essa qualidade desse sangue vai ser boa? Será que a pessoa não vai omitir alguma doença? Porque quando você vai ali doar sangue, doutor, eu até queria esse questionamento para o doutor. Pergunta, olha, você vai doar sangue, você não pode ter... Não tem algumas coisas de saúde? Sim, que é você... feita uma triagem não somente sorológica, né, e não somente também de pesquisa de vírus circulando no sangue, mas também é feita uma triagem social, né, do comportamento daquela pessoa, e a depender de certos comportamentos ou de certas exposições de risco que aquela pessoa fez, ela pode não ser apta a doar, né? Basta verbalizar isso. E se ela omitir para receber dinheiro? Na verdade, assim, dentro do contexto hoje de, vamos dizer assim, de retribuição, né, que um doador tem, a gente tem um cuidado muito grande em tentar detectar que ele possa estar tendo uma vantagem com aquela doação, para que não fira nenhum princípio justamente dessa triagem, né? Porque às vezes a pessoa pode estar ali
mesmo que hoje não há uma previsão, né, de recebimento de dinheiro, né? E então, quando a pessoa vai doar, às vezes ela tem ali um interesse em fazer uma sangria, não é uma doação. A sangria terapêutica é um método que a gente usa para algumas circunstâncias, né? Excesso de ferro, por exemplo. E nesse processo, pode ser que a pessoa entenda que vai ali e doa, que é a mesma coisa que sangria. De fato é, né? Só que na sangria o sangue é jogado fora, porque não é altruísta, né? Então, nesse cenário, se a gente detecta que há uma retribuição ao doador que não seja o altruísmo, a gente invalida a doação. Ok, doutora Ana? Deixa eu passar para... Sim, eu fico imaginando, se isso hoje começa a ser comercializado, será que a pessoa ela vai ter essa consciência, realmente ela vai receber dinheiro? Então, são várias nuances mesmo. Entendo. Que a gente vai ter que debater aqui. Vamos lá, doutora Alexandra. Eu vou trazer uma questão importante. Eu não posso doar sangue, porque eu sou asmática. E eu descobri que eu não podia doar sangue por ser asmática quando eu fui doar sangue pela primeira vez. Então, eu cheguei lá, fui doar sangue e me falaram, não, você faz uso de medicação para asma, você é asmática, você não pode doar. Porque a doação traz muito mais malefício para você do que o benefício altruísta da doação. Por conta de que quando você tira o sangue, diminui a oxigenação e etc., isso pode causar um malefício para mim, para a minha saúde. Não é uma doença detectável. Se eu não falar para ninguém que eu sou asmática, teoricamente vai passar. Eu acho que ninguém faz teste, aí me corrija se eu estiver errada, para verificar se existe traços de bombinha ou medicamentos que o valham para asma. Não seria possível aí, nesse caso, aí eu estou trazendo, para aquela pessoa que quer doar recebendo, né, já recebendo a sua contrapartida financeira, expondo-se a risco dessa forma? Porque ela pode ali mentir, nesse caso ela vai mentir e ninguém vai saber. Porque ninguém vai poder ter acesso ao histórico de saúde da pessoa para saber se efetivamente ela é. É uma pergunta que eu me fiz algumas vezes quando eu comecei a ler e estudar sobre o texto da PEC. Então, assim, eu não sei essa resposta. O senhor tem uma noção de se é possível? Na verdade, eu acredito que, assim, eu não tô respondendo dentro do contexto da PEC, porque até onde eu tenho informação, a comercialização foi retirada, mas assim, dentro do contexto que você está colocando de risco para a doação, obviamente, quem faz a seleção do que pode doar ou não, jogou o sarrafo lá em cima, entendeu? Então, assim, provavelmente, um asmático compensado não vai ter problema nenhum com a doação habitual, né? Mas entende-se que o doador, ele está ali no ato altruísta. Então, para que expor a qualquer nível de risco? Então, né? Então, assim, é óbvio que ao chegar lá e é feita uma entrevista e são medidos os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, pressão arterial. Então, se o paciente tiver numa crise, por exemplo, de falta de ar, ou mesmo que ele tente camuflar alguma coisa, alguns dos sinais vão deflagrar e o médico vai ser acionado. Mas, como todo um sistema de triagem por entrevista, pode haver falhas. Mas a doação, ela acaba tendo um nível de segurança muito grande. Eu acho que é importante a gente dizer isso para incentivar as pessoas a doarem e saberem que o serviço de saúde vai estar preocupado com a saúde dela e pode bloquear ela de doar para a segurança dela. Mas o processo de doação, no geral, é muito seguro, né? E o processo de doação de sangue total, né? Que é esse que é o que a gente vai fazer. E a doação por aférese do plasma é ainda mais selecionada e ainda mais seguro o processo em termos de coleta do plasma diretamente, né? Então, eu considero que hoje é muito importante a gente manter o altruísmo. Né? Todos assim, como médico hematologista brasileiro, né? Brasileiro, e como vários países que seguem essa visão, a doação não pode ter retribuição, né?
Talvez a retribuição seja um bom lanche, né? Né? Ou um tempo agradável junto com outras pessoas, além do altruísmo, né? Eventualmente, então essas retribuições eu acho que elas são aceitáveis, um lanche, uma possibilidade de folga naquele dia, porque a pessoa fez uma doação, né? Ela está mais cansada, então eventualmente ter uma folga do trabalho, mas assim, passou disso, eu entendo que não pode, não deve, e que se for questões de comercialização do plasma, seria para processamento de hemoderivados para atender o SUS. De forma preferencial, e se o SUS hoje entende que ele pode não precisar de alguma coisa, eu acho que aí pode atender as clínicas privadas que vão conseguir comprar a imunoglobulina mais barata do que sair da indústria habitual. Eu entendo que... É basicamente o que a gente tem hoje, né? Basicamente o que a gente tem hoje dentro do nosso sistema junto com a Hemobras. A gente tem a Hemobras e tem me fugiu o nome aqui agora, dos hemocentros privados. Sim. Que também fazem mais ou menos a mesma coisa. Essa transferência do excedente. Só que a transferência do excedente dos privados, ela não ocorre. Por quê? Os bancos de saúde privados, eles mandam, alguns mandam, mas assim, a grande maioria não manda para a Hemobras. A Hemobras se queixa disso. Né? Então, eles deveriam... Mas hoje há um problema de custo, né? Sim. Quem paga esse custo? Quem paga o custo. Porque hoje seria o banco privado. Sim. E você mandar um produto sanguíneo, né? Preservado, congelado a fresco, né? Plasma fresco congelado, que a gente chama. Por isso é isso, porque ele é fresco e congelado. Para um transporte aéreo, depois um transporte terrestre para Goiânia, né, em Pernambuco, tem um custo elevado. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa tentar resolver para ver se funciona isso. Chegar lá, processar e produzir conforme a capacidade de produção da Hemobras. O que não puder a Hemobras produzir, tem que vir de fora com importação, como é feito hoje. E o custo é alto. Gente, a gente está falando de R$30 mil por mês por paciente. Doutora Alexandra, você complementar? Não, é isso. Doutor Fabrício. Bom, é uma questão que, para muita gente, onde é que nasceu realmente essa questão de que o sangue, como já foi aqui colocado, como reza a nossa Constituição, é doado. E, de repente, me vem, portanto, a PEC, como foi dito aqui, não foi muito bem debatida e está suscitando, portanto, aí esse debate, que é bom ter realmente, portanto, aí o debate. Agora, como, de alguma forma, colocar para essa nossa população de mais de 200 milhões de habitantes de que a proposta, como muito bem pontuou aqui o doutor Fernando, dizer, não é comercializar. Agora, quem garante que, de fato, isso não vai acontecer? Tem que estar também dentro do nosso arcabouço jurídico, dentro da nossa Constituição, doutor Fabrício? Porque não vai bastar só a emenda constitucional, né? A gente vai ter que ter leis complementares para regulamentar como é que vai ser, né? Inclusive, até que acho que a Ana comentou, né? Como é que vai ser a venda e tal. Quem é que vai regular isso? Vai criar uma agência reguladora nova? Vai ser a Hemobras? Como é que vai ser, né? Porque a ANS não tem competência para isso, né? Sim. O Ministério da Saúde também, não sei se ele teria essa competência. O SUS. O SUS ele é um sistema, né? Ele não é uma entidade para poder fazer essa regulação. Então, seria talvez uma agência reguladora dentro do SUS, uma secretaria. Então, tem que pensar também como é que vai ser essa regulação. Porque, querendo ou não, se passar a possibilidade de venda, de comercialização, qualquer que seja aí a modalidade, né? Se vai ser entre Hemobras e outra entidade, né? Outra indústria, se vai ser do doador direto com um banco de sangue e tal, é um novo mercado que vai estar surgindo aí. E aí ele vai carecer de regulação, tanto de leis que vão delimitar, né, esses limites e as possibilidades, e vai ter que ter algum órgão que vai fazer essa gestão de como é que vai punir quem passar dos limites, quem fazer errado e tal, como é que vai ser os limites, quem vai delimitar, por exemplo, não regulamentação de lei, mas de notas técnicas, que nem a ANS faz, por exemplo, né? A ANS, ela solta algumas notas, ela solta algumas resoluções e tal, que vão ali ajudando aquele mercado, no caso da saúde suplementar, a se adaptar à realidade, porque a realidade é muito rápida e a lei não acompanha, né? Então, como eu falei, são várias camadas e quanto mais a gente aprofunda, mais ela vai se desdobrando, né? Quem é que vai fazer toda essa gestão? Eu não vejo hoje
é uma figura que poderia fazer essa exerção. Não vejo o Ministério da Saúde, por exemplo, tendo esse mistério. Né? Eu acho que teria que ser criada uma agência reguladora específica e principalmente especializada para isso. O doutor que é do TCU, né? Não sei se tem uma discussão nesse sentido dentro do TCU, mas acho que seria o caso, né, doutor, de ter uma nova agência, uma nova autarquia, um novo ente, para que seja focado e especializado, para poder tratar especificamente desse novo mercado que vai surgir. Até porque foi um levantamento feito pelo TCU que constatou realmente aí, vamos colocar assim, esse desperdício. Eu não consegui ainda entender sobre esse desperdício. A gente desperdiça porque não temos tecnologia ou desperdiçamos porque realmente o que sobra não tem o que fazer? Porque, assim, o plasma, que é uma parte do sangue, né? Ele é um hemocomponente. A gente chama isso de hemocomponente, tá? Como hemocomponente, ele tem um uso que é basicamente limitado hoje. Porque os hemoderivados, que são produtos processados, que fazem inativação viral, são muito mais seguros. E são muito mais fáceis de usar, não tem tanta alergia para os pacientes. Então, assim... Então, o que a gente faz é o plasma fresco congelado. Certo. Aonde está o desperdício? Não transformar esse plasma fresco congelado em hemoderivado. Esse é o desperdício. Aí a gente está discutindo aqui como é que a gente pode fazer mais hemoderivados. Entendi. Tá? Uma das propostas é fortalecer a Hemobras, porque ela tem uma planta em Goiânia hoje que pega plasma e se propõe a devolver para o SUS os hemoderivados, tanto o fator 8 quanto as imunoglobulinas. Esse é um ponto, né? Só que para ela fazer isso, ela precisa receber plasma, tá? O desperdício é que para o plasma chegar lá, de vários centros, tem um custo de transporte, tem uma questão. E ele é desperdiçado porque ele não é muitas vezes utilizado como plasma. Entendi. Então dá o tempo dele de possibilidade de uso, ele está estocado e ele precisa ser descartado. Que nem um alimento que venceu dentro da nossa geladeira. Entendeu? Então que ele precisa ser descartado. O que a gente acha, entende, é que, primeiro, os hemoderivados, eles são um produto extremamente valioso, extremamente importante para a sociedade brasileira. Isso até é uma questão estratégica para pesquisas no futuro. E que nós precisamos de mais hemoderivados. Né? E esse processo de produção desses hemoderivados, ele tem que passar por uma discussão se ele vai continuar exclusivamente pela Hemobras, que a gente sabe que pelo jeito que está, e mesmo com a grande planta que tem lá, não vai atender, porque assim, se não vier disso, a gente tem que importar. A importação, eu vejo dois problemas. Primeiro, teve a pandemia. Para quem as empresas falaram, olha, quem me dá plasma é os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos preferencialmente. A gente ficou sem imunoglobulina, entendeu? Porque a gente não produz e porque a gente não conseguiu importar. Então, a importação tem uma questão estratégica. Você pode não ter, pelas demandas que o mundo tem hoje de imunoglobulina, no futuro, condições até de importar ou importar pouco. Ou cada vez mais caro. Né? Oferta e demanda. E o segundo ponto que eu vejo atualmente é que mesmo com a gente pegando todo esse plasma e mandando hoje para a Hemobras, vocês falaram em 600 mil litros. Sim. Num ano. A Hemobras, quando ela tiver pleno vapor, dados do site dela, em 2030 ela vai conseguir processar 500 mil litros. Então, assim, o que vai dar em torno disso que eu falei, 2,5 toneladas que já não... Que a gente não precisa de 5. Não, 5 é o que a gente consumiu em 2022. Eu estimo que a gente deveria, pelo menos, ter 10 toneladas para atender a população brasileira. Né? Pelos dados que a gente vê de equivalência de outros países. Então, assim, há um problema real de carência desse produto. Então, o que a gente está tentando... O que eu vejo como hematologista, assim, tudo bem, a gente tem que adquirir imunoglobulina. Certos princípios a gente não pode ferir. Então, eu acho que o altruísmo é um princípio. Comercialização, pagar, retribuição, isso aí realmente não é aceito por nenhum hematologista, por nenhuma sociedade, né? Mas como a gente vai conseguir? Porque se a gente continuar no rumo que nós estamos, nós vamos ter carência de um produto muito importante e que vai ter uma importância não só
para hoje sustentar, vamos dizer, a vida dos nossos pacientes, como também para permitir que a gente tenha terapias avançadas em câncer. Doutora Ana, como é que a senhora vê também essa... Muito bem colocado aqui, essa parte técnica aqui pelo doutor Fernando. Dá para a gente perceber aqui pelo debate que não é só a PEC que está errada, né? Na verdade, é não ter tido os questionamentos que nós estamos oportunidade hoje de ter aqui. Porque tem a necessidade, sim, a Hemobras só vai ficar autossuficiente mesmo e ainda nem chega à autossuficiência comportar todo e abarcar toda a necessidade. Mas a gente percebe que foram coisas que não foram analisadas quando houve a votação. Então, é isso que a gente fica preocupado, é dessa insegurança jurídica, de que forma vai ser feito, como vai ser regulado, como vai ser pago. Não é que está toda errada, mas quando se fala de comercialização e quando você pensa que pode anular esse princípio de altruísmo, da solidariedade, né, humana, de você realmente ter aquela disposição de doar para o outro sem olhar quem você está doando. Porque no SUS você garante o quê? A equidade, o tratamento de todo mundo da mesma forma. Quando você coloca um pagamento, quando você coloca o elemento de comercialização, isso me preocupa. O que a gente aqui mais acaba se preocupando mesmo é com a insegurança jurídica e como isso vai ser feito. De que forma, né? A senhora vê, fora já, como também o doutor Fabrício, doutora Alexandra, essa palavra pagamento já fora do debate, ou ela está bem inserida aí nessa questão que tem realmente assustado e suscitado muitos debates? Na PEC permaneceu, né, e ela passou na Comissão de Constituição e Justiça a possibilidade de contraprestação da indústria farmacêutica. De que forma vai ser feita essa contraprestação não está determinado. Não diz se é o paciente que pode receber, se é a Hemobras que vai receber, se a indústria, para quem a indústria farmacêutica vai pagar. Porque o que está no texto literal da PEC é que a indústria farmacêutica pode pagar por este produto. E não fica claro, por isso que a gente repete, e a gente parece até redundante, que a gente está falando da mesma coisa 30 vezes, mas é porque realmente não é claro. Não disse, o paciente vai poder voluntariamente doar o seu sangue e aí a Hemobras pode vendê-lo para a indústria farmacêutica. Isso é um contrassenso, né? Porque aí você não tem ali no início uma contraprestação e aí você pega um material meu e vende sem razão de ser. Ali nesse meio do caminho, o paciente vai poder receber isso? Não vai? Como que vai ser feito? O que a gente sabe hoje é o que passou na Comissão de Constituição e Justiça, que diz que a indústria farmacêutica pode comprar esse material, que é permitido a comercialização desse plasma. Não é permitido de outros derivados, mas do plasma, e especificamente, aí mais uma vez, por isso que a PEC leva o nome de PEC do plasma, porque ele é o único imunoderivado que é permitida a sua comercialização. Então, eu não posso comercializar o sangue, permanece igual. Outros órgãos também, igual teve algumas pessoas falando, agora vai liberar a doação de... Não, gente, bem menos, tá? Não vai vender órgãos, não é isso. Mas é uma primeira portinha que se abre para se começar, talvez, a se pensar em outras coisas. Então, assim, se você começa a comercializar o plasma, né? E, vamos dizer assim, dá certo, por que a gente não pode comercializar outros tipos de imunoderivados? Por que não pensar em comercializar os órgãos? Isso pensando para frente, você abre portas que eu acho desnecessárias. Não só eu, mas a maioria das pessoas que atuam na área da saúde. Não à toa, todas as entidades grandes que atuam na área da saúde são contra essa PEC, né? Tirar essa característica altruísta da doação de sangue, né, como o doutor falou, não tem nenhum hematologista que eu tenha conversado, doutor, que fale diferente do que o senhor falou.
né? Apesar da necessidade do material, nenhum hematologista que eu conversei fala sobre que isso é bom, né? Tirar essa parte da questão da monetização, comercialização. E aí, trazendo um ponto que o Fabrício trouxe sobre a questão de uma agência reguladora, isso vai ser importantíssimo, se isso passar. Alguém tem que regular isso, porque é um mercado novo que surge, um mercado novo de muitos bilhões de reais. Né? Então, assim, precisa ter alguém que regule, alguém que coloque regras, alguém que coloque freios, alguém que coloque contrapesos. Senão, a gente vai ter uma indústria, como a indústria farmacêutica, fazendo o que quer da forma que quer. Né? Então, você coloca um poderio muito grande na mão de... Estou até medindo as palavras aqui para não ser injusta. De indústrias que estão preocupadas com lucro. E é isso. Né? Não adianta a gente achar que tem almoço grátis, porque não tem, Walter. Eles não estão preocupados com... Lógico que tem o viés social, da manutenção, da saúde, etc. Mas, a bem da verdade, se pensa no lucro. Né? É o que os acionistas, no final do semestre, do ano, querem saber se aquela indústria farmacêutica deu ou não lucro. Então, apesar de eu ser um pouco dura, mas é isso. Realidade. Agora, doutor Fabrício, como muito bem pontuou aqui o doutor Fernando, né? Ou seja, o que nós temos aqui, encaminhamos, portanto, aos laboratórios da Suíça, onde ocorre o processamento e manda de volta para nós aqui o que for possível. Aí fica aquela questão, se na Suíça, em termos, claro, um país rico, o nosso país também é muito rico, né? Principalmente enfim, nas questões minerais, enfim, um país extremamente rico. Podemos até colocar que dinheiro aqui não falta, pode não estar sendo bem feita aí a gestão, mas dinheiro realmente não falta. A gente fica assim pensando, pô, na Suíça tem um laboratório desse que praticamente atende um país de tamanho continental como o nosso, como também atende a outros países. Aí fica nós aqui pensando, por que nós também não ampliamos também uma empresa, a Hemobras, por exemplo, ampliamos, processamos também outras unidades também em outros locais para que não pudéssemos ficar nessa dependência e, de certa forma, também jogar fora o que não é possível realmente encaminhar para esses países. Bom, até onde eu posso aprender, a planta suíça, ela é privada, né? É do mercado privado e aqui nós temos indústria pública, né? Uma empresa pública, que querendo ou não tem os entraves burocráticos, legais e principalmente, mais importante, de vontade política. Eu sempre acabo tocando nesse ponto em algum momento nas nossas conversas, né? Da falta de vontade política. E é isso. Por que a gente não tem uma indústria mais forte aqui? Falta de vontade política. Né, de investimento do Estado, de fato, de uma atenção especial, de uma conscientização, né, dos legisladores, do executivo e tal. Então é isso, eu acho que a grande diferença é isso, que lá na Suíça você tem uma empresa que é privada, ela presta um serviço aqui para o nosso Estado, mas ela não é uma empresa do Estado, até onde eu saiba, pelo menos, né, estatal da Suíça, né? Então ali você tem outros interesses, outro tipo de investimento, outras margens de crescimento, né, outros estudos, né? E aqui a gente tem esses entraves burocráticos, legais desse devido interesse político mesmo, assim. Acho que talvez com esse crescimento, com esse debate que se tem agora, talvez possa ter uma visão diferenciada aí, né, do executivo e do legislativo em relação, né, a esse crescimento, a esse fomento da indústria, né? Quem sabe pode ser um ponto de partida, né? Então acho que a principal, até onde eu posso pontuar aqui, até onde eu conheço, seria talvez essa questão do interesse mesmo, do próprio interesse, de onde ele vem, né? E para a senhora, doutora Ana, como é que você vai ver também esse aspecto? O Fabrício está falando, eu estava vendo que há uns 2 meses atrás realmente foi injetado muito dinheiro na Hemobras para esse crescimento, mas mesmo assim ainda não é suficiente. E seria interessante muito para a gente, até mesmo como país, que ela se tornasse autossuficiente mais rápido e pudesse até crescer mais. Só que não adianta querer fugir do ponto da questão, da vontade mesmo política, porque, vamos lá, a gente tem sempre ali um governo, o governo tem as suas questões, então você depende de mais de um governo. Não é fácil, né? Porque você
tem uns entraves não só políticos, mas de um processo legislativo também, para onde vai a verba, de que forma vai. Então, você tem esses entraves. Não adianta a gente aqui fingir que não tem, que tem. E isso que dificulta esse crescimento. Realmente, a única solução mesmo era fortalecer e tentar regular de novo. Se realmente passar essa PEC, ela tem que ser regulada em todos os pormenores, porque senão vai ficar muito complicado. Não tem como ali um controle sem... É muito dinheiro. São bilhões. E não só dinheiro, né, Ana? Mas planejamento também, né? Não basta você ter o orçamento se você não tem um planejamento a longo prazo, continuidade de um governo para o outro, continuidade do projeto e tal, né? Então... Quer dizer, o que a gente está percebendo é que, de fato, faltou um diálogo, um debate mais aprofundado, um debate acadêmico, um debate político, um debate econômico, um debate científico. Quer dizer, chegou em boa hora, doutor Fernando, essa discussão, até mesmo para suscitar a amplitude do debate, de certa forma, encontrar o ponto correto? Eu acho que sim, né? A construção política de uma PEC, ela é complexa, né? Eu acho que, como mencionaram os colegas, a gente tem muita bagagem, muita contribuição para dar, né? Nós temos um problema, eu vejo assim como um médico da área, e nós temos várias formas para tudo na vida, né? Tem várias formas de resolver um problema. Você tem o mais correto, tem o mais rápido, tem o menos, o não tão correto, mas enfim, como sociedade é importante essa discussão, né? Eu acho que hoje tem uma frustração, realmente a gente não tem uma produção vinda diretamente da Hemobras, porque você tem ali um investimento grande já para o esporte brasileiro, né? Segundo o próprio site da Hemobras, 1,4 bilhões de reais desde a implantação, e nenhuma grama voltou para o SUS, né? Mas a gente sabe que não está sendo montada ali uma fábrica de bicicleta, né? Então tem que se ter paciência e perseverança do outro lado, né? E então, assim, do ponto de vista prático, o caminho para chegar à nossa autossuficiência, que em hemoderivados, isso é infraconstitucional, isso não está na nossa Constituição, mas na norma específica, isso é um objetivo do SUS, a gente tem que ter autossuficiência em hemoderivados, ela hoje está prejudicada, esse é o problema, né? A forma de atingir essa autossuficiência é o que a gente está discutindo aqui, né? Vamos tentar ter plantas privadas que também processem imunoglobulina e hemoderivados, que forneçam isso para o SUS a um preço regulado, com todo o cuidado ético, ou vamos fazer mais fábricas para a Hemobras e vamos ver como que ela consegue retribuir isso para a sociedade. Esse é um problema. E é um problema que, se a gente não discutir hoje uma forma de resolver o problema, de fato, assim, não é assim, passar ou não a PEC. Eu estou falando como médico, né? Desculpa. Invadindo um pouco aqui. Eu acho que não é questão de passar ou não a PEC para quem está desse lado de aqui. É mais uma questão, assim, de ter a imunoglobulina ou não, né? Então, como que a gente vai chegar nisso, né? Isso a gente deixa para a sociedade discutir, porque a sociedade paga, a sociedade recebe, a sociedade se expõe aos riscos, enfim, né? Não cabe ao médico dizer isso, mas assim, a gente precisa da imunoglobulina, e se a gente não discutir isso profundamente agora, como a gente vai ter de fato, daqui 10, 15 anos pode fazer falta esse produto, né? Ter ideia, em termos de dados mundiais, a gente consome 4% dos hemoderivados produzidos no mundo. E a gente coleta 1% do plasma. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, ele coleta 64% do plasma e consome 46% dos hemoderivados. Então, os Estados Unidos ele tem uma sobra ali, ele consome menos do que ele produz de plasma. Então, assim, hoje a gente consome 4% do plasma, de hemoderivado, e a gente só fornece 1% de plasma. Ou seja, hoje a gente tem realmente um problema
relacionado a esse produto que hoje, como sociedade, a gente tá tentando discutir a melhor forma de adquirir. Perfeito. Bom, nós estamos fechando a primeira hora aqui do nosso debate, são 15h59. Peço licença às doutoras, como também aos doutores, para que possamos ir ao nosso intervalo, mas em instantes estaremos de volta. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos. Estamos de volta no nosso debate aqui no Justiça na Tarde. O assunto é a PEC, é a proposta de emenda à Constituição do Plasma. Estamos aqui com profissionais do direito, como também profissional médico, abordando este assunto que é um tema de debate no nosso Congresso Nacional, inclusive vencendo já comissões. A última delas no Senado foi a Comissão de Constituição e Justiça. O próximo passo será, portanto, aí para o plenário. E se passar, evidentemente, segue para a Câmara dos Deputados. Um assunto que chama muito aqui a atenção, porque para muita gente este assunto se resume desta forma: agora eu posso vender o meu sangue. Aí a discussão você vende o seu sangue, qual seria o preço desse sangue? Só que no debate aqui estamos esclarecendo, o objetivo do programa da Rádio Justiça é justamente levar o esclarecimento através aqui do conhecimento dos nossos convidados, altamente qualificados, no sentido até mesmo de levar a informação correta para você, então, de alguma forma, também reproduzir esse debate numa discussão para que o nosso Congresso Nacional, de alguma maneira, também escute a voz da rua e, de alguma maneira, também procure ali se posicionar para verificar se a população está equivocada ou se é o próprio Congresso também que está equivocado. Uma audiência pública, doutora Alexandra, se tivesse acontecido, já que muitas pesquisas foram verificadas aqui, é o que parece, não teve audiência pública sobre essa matéria. De alguma forma, renderia para os nossos parlamentares muitos conhecimentos, no sentido até mesmo de tomarem decisões, ou seja, mudarem as suas posições diante do conhecimento que iria adquirir numa audiência pública? Eu acho que, considerando a importância, né, de uma PEC como essa, deveria ter sido obrigatório. A gente fez uma pesquisa, tentou localizar. Se houve essa audiência pública, ela não foi publicizada, não foi... não teve o viés de audiência pública que ela deve ter, né? Então, seria uma obrigatoriedade até do próprio Senado ter convidado, né, técnicos, né, associações que pudessem falar sobre o tema, ou mesmo juristas que pudessem trazer ali todos esses vieses que a gente trouxe aqui, né? Sobre como que vai regular isso, de que forma vai ser. E o que a gente mais ouviu nas discussões, tanto nas discussões jurídicas, quanto quando a gente senta para conversar com profissionais de saúde também, que atuam dentro dessas questões relacionadas a os hemoderivados e etc., é que faltou discussão, né? Faltou discussão técnica, faltou discussão jurídica, faltou se pensar um pouco mais no que se estava fazendo. Assistindo, inclusive, as próprias sessões, para quem não sabe, Senado e Câmara, eles têm uma TV, né? Assim como nós temos a TV Justiça, Senado e Câmara têm uma TV, e eles transmitem absolutamente tudo que acontece lá. Então, todas as comissões temáticas, todas as reuniões, elas são televisionadas e você pode assistir. Então, a gente tem o hábito, né, lá no escritório, inclusive, de assistir com frequência várias comissões temáticas. Então, a gente faz uma pesquisa mensal no site do Senado e da Câmara, a gente sabe tudo que vai acontecer naquele mês, as reuniões que vão ter, e a gente filtra o que é interessante a gente ouvir, a gente assistir, até para a gente saber o que eles estão pensando, de que forma, que tipo de projeto de lei eles estão gestando ali. Para nós, como juristas, isso é extremamente importante, porque é essas leis que a gente vai ter que cumprir, é essas leis que a gente vai ter que judicializar. Então, se a gente puder, talvez, até no nascedouro dessa lei, chegar e falar, opa, peraí, ó, isso não tá legal, isso aqui a gente poderia pensar assim, isso aqui a gente poderia pensar assado, né? É importante. Então, quem tiver curiosidade, procurem aí os sites. E nas discussões que a gente viu, especificamente sobre a PEC do plasma, vários senadores falavam
mas eu não estou conseguindo me inteirar sobre o que está acontecendo. Vamos um pouco mais devagar, vamos discutir mais sobre esse tema. E a sensação que eu tenho, é uma sensação muito pessoal, assim, é de que foi feito muito a toque de caixa, foi feito tudo muito rápido. Talvez essa discussão, se tivesse passado de forma mais pormenorizada, ou talvez com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de técnica, com um pouco mais de consulta a pessoas especializadas que pudessem trazer esse viés para dentro, talvez essa lei, essa PEC não tivesse da forma como ela está. E uma questão que a gente tem que pensar realmente, o doutor Fernando até trouxe isso mais de uma vez, é que a gente efetivamente precisa pensar em como vai fazer, porque a gente precisa cada vez mais de imunoderivados e não se tem essa produção. E a gente é totalmente dependente da produção estrangeira. Então, a gente precisa pensar em uma forma de resolução. Essa forma de resolução, a comercialização, permitir esse tipo, que se a sociedade entender que é isso, ok. Mas se a sociedade entender que não é, a gente precisa pensar em uma outra forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde e a Hemobras para que ela fique autossuficiente para fornecer tudo aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa, nós temos aqui a matéria-prima, mas desperdiçamos. Daí buscamos, portanto, em outros laboratórios, portanto, o que a gente precisa. Para ficar bem claro para o nosso ouvinte, doutor Fernando, até provoca o senhor, quando se fala em imunoglobulina, que tipo de moléstia esse derivado do sangue ajuda o paciente numa cura, numa melhor qualidade de vida? Então, obrigado pela pergunta. As imunoglobulinas é uma outra forma da gente falar anticorpos. Ok? Então, primeiro, a gente, como profissional de saúde, a gente fica imunoglobulina. Não, é anticorpo. Ok? Foi até citado, né, pelo Fabrício que os nossos anticorpos são muito bons porque a gente é muito bem vacinado. E eu não tinha parado para pensar, e é verdade. É verdade. Ele tem razão. Você vê, essa troca, ela faz a gente aprender mesmo na nossa área, quando a gente conversa com pessoas mesmo fora da área, né? Então, com o cenário atual, você ter anticorpos prontos para infundir em pacientes... Obrigado. Ter anticorpos prontos para infundir nos pacientes é útil naqueles que têm deficiências desses anticorpos. Ok? Então, assim, de maneira geral, a imunoglobulina é uma reposição de anticorpos. Quem precisa de imunoglobulina? Quem não tem anticorpos. O que vem acontecendo é que você tem falta de anticorpos num grupo de indivíduos que nascem imunodeficientes. Eles nascem, eles têm uma imunodeficiência. Mas essa parcela da população não aumenta tanto. Mas é altamente dependente desse insumo. E ele não pode faltar. Ok? Porque senão o paciente falece. Então, assim, esse é o primeiro grupo. Então, estrategicamente, você tem que pensar neles. Mas vamos pensar um pouco mais amplamente. Hoje, quem mais precisa de anticorpos? Pacientes portadores de câncer, transplantados e pacientes com doenças reumáticas, que hoje são tratados com imunoterapia, que fazem depressão, retiram. Essas imunoterapias atacam o sistema imune daquela pessoa para que aquele sistema imune pare de gerar uma doença autoimune ou para que aquele sistema imune não gere células cancerígenas. E aí você precisa, para substituir aquela agressão, e claro, aquilo ali tem um bem maior. Só que muitas vezes esses pacientes vão depender das imunoglobulinas. Essa indicação, que a gente chama de imunodeficiência secundária, a pessoa não nasceu com a imunodeficiência. Ela faz um processo terapêutico que leva a essa imunodeficiência. Essa indicação de imunoglobulina, essa tem aumentado muito. Porque hoje a gente tem feito uma troca terapêutica para terapias imunoterápicas extremamente eficazes. Então, hoje, nos preocupa estrategicamente como que a gente vai estar no futuro, porque às vezes a gente, por conta de um insumo que hoje é normal e o futuro prevê um aumento da imunoterapia, a gente não vai conseguir fazer uma imunoterapia de boa qualidade avançada, uma terapia avançada para esses pacientes. Porque você vai tratá-los, por exemplo, com Carticel, uma imunoterapia, e esses pacientes você vai fazer um alvo naquele indivíduo, por exemplo, uma célula leucêmica, tá? O paciente tem leucemia. Então, para você matar aquela célula da leucemia, antes a gente dava quimioterapia. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai dar um anticorpo ou uma célula que vai lá e mata a célula da leucemia.
Como é que esse anticorpo e essa célula mata a célula da leucemia? Porque a célula da leucemia expressa uma substância que essa terapia enxerga. Essa terapia vai lá e estipa a célula da leucemia. Só que essa mesma substância utilizada para, né, que é ali utilizada como alvo, também tem nas células normais. E elas, células normais, são atacadas. A consequência disso é que os anticorpos caem. É perfeitamente possível viver com anticorpos baixos, desde que você faça a reposição. Então, para você pensar nisso, vamos pensar estrategicamente, para você ter essa terapia, para você ter viabilidade econômica dessa terapia. No SUS, em especial, que a gente tem um problema de financiamento. A gente costuma dizer que o SUS é mal gerido. Não é. Tem problema de financiamento mesmo. Né? Você tem que pensar em estratégias de autossuficiência disso. Né? E na medicina privada, o qual, né, eu exerço, também não dá, o custo é muito alto, os planos de saúde não aguentam, a gente precisa. Então, você ter a produção da imunoglobulina é importante, então, para esse público. Né? A imunoglobulina é anticorpo. Quem precisa de anticorpo? Quem nasceu sem ou quem ficou sem porque fez alguma terapia. E essa segunda indicação tem aumentado muito, e a tendência é aumentar ainda mais, porque o avanço da medicina hoje é nesse campo. Nós vamos trocar as quimioterapias por imunoterapias. Agora, quando o senhor fala em toneladas, enfim, 2.200.000 toneladas, alguma coisa assim. Mas o Brasil a nossa necessidade no Brasil, 5 toneladas. Tá. Na verdade, foi o que a gente consumiu em 2022, 5 toneladas. Isso transformando, para a gente ter uma noção de pessoas, de gente, né? Quando se fala em 5 milhões de toneladas, seriam quantas pessoas... Ou o número de pessoas não é o importante. O importante é o que consome cada pessoa com essa imunoglobulina para poder fechar o seu tratamento. Na verdade, o produto, né, para se produzir a imunoglobulina é o plasma. Certo. Então, assim, você precisa purificar aquele plasma e você vai ter uma produção. Aqui a gente purifica? A gente processa, mas não purifica. Por que não purifica? Porque a gente ainda não tem a tecnologia, mas ela vai ser, faz parte disso e a Hemobras vai ter. Isso aí tá na planta. Isso está na planta, a planta tem essa capacidade e ela vai fazer. A questão é a velocidade de processamento disso aí. E quantidade que você produz no final. É previsto mesmo segundo o site da Hemobras, com a plena capacidade em 2030 que processe 500 mil litros de plasma. Isso vai dar 2,5 toneladas de imunoglobulina. Vindo para o SUS. É menos do que a gente consumiu em 2022. Entendeu? Então, assim, ainda vamos depender do uso externo. Ou seja, a gente vai precisar de outras plantas. Entendeu? Entendi. Ou de outras saídas, como essa que está sendo discutida aqui. Doutora Ana. Só uma pergunta. Doutor, esses tratamentos, quais são os ciclos deles? Quando a pessoa começa um tratamento com hemoglobulina, quanto tempo ela faz esse tratamento? Excelente pergunta, né? E esse é um problema, né? Porque, por exemplo, se você for falar assim, se você fez uma imunoterapia bem sucedida, alguns pacientes vão ficar 1 ano, 2, mas assim, é esperado que fique às vezes para o resto da vida, dependendo desse insumo. Daí a necessidade de termos aqui o suficiente para atender a demanda, né? Exato. Então, assim, você pode eventualmente ter alguns pacientes que fazem um processo de recuperação, né? Mas uma imunoterapia bem sucedida, com depressão de linfócito B, que é o que a gente hoje faz e provavelmente vai fazer cada vez melhor e mais intensamente, pode levar perfeitamente para o resto da vida, aquela pessoa, dependendo daquele insumo, né? E os efeitos colaterais? Pode continuar, doutora. São os mesmos da quimioterapia? Como é que são os efeitos colaterais? Da imunoglobulina ou das imunoterapias? Da hemoglobulina. A imunoglobulina ela é uma reposição de anticorpo, né? Antigamente, muitos médicos, assim, com um pouco mais de bagagem, assim como eu, às vezes tem medo de repor imunoglobulina, que lembra das imunoglobulinas antigas, que davam muita alergia, davam muita reação. Hoje, elas estão extremamente purificadas de excelente qualidade, né? Então, assim, hoje a gente faz com muita tranquilidade, né, a infusão. Hoje a gente pode fazer venoso ou subcutâneo.
né? E a gente tem realmente uma experiência grande na infusão e com pouquíssimos efeitos colaterais. Porém, quando eles ocorrem, lembram uma alergia. Porque a imunoglobulina é um anticorpo, ele vai se ligar a alguma coisa e vai ativar o sistema imune. Então, os sintomas podem ser de febre, pode ser tremores, calafrios, né? Manchas, coceira pelo corpo. Mas a reposição da imunoglobulina hoje, realmente a gente tem um efeito... a gente faz com muita tranquilidade na clínica. Tem que se fazer em clínica, né? Em clínica, né? Não pode fazer internado ou em clínica, mas você não pode fazer em farmácia. Entendeu? Tem que você tem que ter um ambiente de estrutura para combate de alergia, porque isso poderia até ter um choque anafilático. Teoricamente pode ter, né? Mas hoje, realmente, é uma terapia que a gente tende a fazer com muita tranquilidade. Quando aparece algum efeito, para-se a imunoglobulina, espera o sistema imune dar uma acalmada, dá-se um pouquinho de corticoide e depois reinfunde sem problema algum. Realmente, hoje, eu tenho uma tranquilidade muito grande na infusão da imunoglobulina. Já as terapias imunoterápicas, né, que a gente tem hoje que são anticorpos monoclonais que combatem o câncer, esses anticorpos eles têm alvos, né? E alguns desses alvos podem ser células do sistema imune. E esses alvos, ao matar a célula ruim, matam células do sistema imune, o que leva a uma dependência crônica da imunoglobulina. Agora, doutor Fabrício, quer dizer, quando se fala nessa indústria farmacêutica ou indústria que processa, portanto, esse medicamento que nós estamos aqui abordando, está na Suíça. Aí muito se fala na quebra de patente, né? Na época aí da Covid, no seu calor, eles falavam muito nessa questão de quebra de patente, o tempo já passou, vamos quebrar a patente. Neste caso, onde a exclusividade, portanto, é dessa empresa. Não que queremos aqui, de alguma forma, provocar uma guerra, de forma alguma, é só mesmo para a gente poder entender essa questão da quebra de patente de medicamento. Nesse caso aí, Walter, você não teria uma exclusividade, né? Você tem um convênio com uma planta industrial específica, né? Mas não, até onde eu saiba, não é só ela que detém a tecnologia. Você teria uma quebra de patente se fosse um monopólio, né? Só eles que teriam tal. A questão de quebra de patente de medicamento, eu confesso que não é uma questão que eu domino tanto assim aprofundadamente, mas eu posso dar uma arranhada que tem que se ter um cuidado e uma justificativa muito séria, que é uma necessidade pública muito imperativa, muito pontual, né? Então, é um consenso mundial dessa questão da proteção das patentes, até porque isso a proteção de uma patente é um incentivo ao investimento. Né? Porque você tem que ter garantia que você vai ter 30, 40, 50 anos de garantia que o seu investimento está rendendo. Né? Então, a patente, ela privilegia e incentiva o investimento na pesquisa, na inovação, na criação de novas tecnologias. Então, a sua quebra ela é em situações muito bem específicas e que, de fato, numa situação realmente de um interesse público, coletivo, humanitário muito específico, né? Então, nesse caso aqui da produção de produtos, né, hemoderivados, eu não vejo muito essas possibilidades, né? Porque, como eu falei, até onde eu saiba, não se tem um monopólio da planta da Suíça, né? Ela tem ali um convênio, né? Então, o que se poderia talvez pensar seria talvez procurar outros parceiros comerciais mais atrativos economicamente, talvez, né? Porque eu tenho certeza que na Índia vai ter alguma planta, porque na Índia, na questão de saúde, lá está muito pungente, né? Então, eu tenho certeza que na Índia, assim, chutando, mas tenho muita certeza que lá tem. E talvez, por exemplo, na China também está no crescimento de tecnologias e investimento em tecnologias médicas e de saúde também muito pungente também. Então, poderiam ser alternativas aí de parcerias economicamente viáveis, talvez, né? Então, doutora, pensar em outros países, talvez. Essa discussão sobre essa matéria, doutora Alexandra Negro, de Congresso Nacional, da forma que está sendo tocada, uma vez concluída, pode essa decisão chegar até a Suprema Corte, que é aqui, no Supremo Tribunal Federal? Eu tenho certeza que chegará. A gente discutia isso até aqui em off, né? Eu tenho certeza que vai ser judicializada. E lembrando que é muito importante salientar, às vezes as pessoas têm uma noção que um dia o ministro do Supremo ele acorda, nossa, hoje vou decidir sobre tal tema. Não, o ministro do Supremo ele não acorda e não decide sobre nada porque veio na cabeça dele. Alguém tem que provocar. Tá? O judiciário, ele só decide qualquer coisa. E aí, Supremo, STJ, os tribunais de primeira instância, de segunda instância, quando provocados. Então, alguém tem que entrar com uma ação.
alguém tem que entrar, né? Tem que dizer que essa PEC é inconstitucional, ou seja, que ela vai contra aquilo que a nossa Constituição prevê. Então, eu acredito sim, a gente tem várias entidades já que já estão falando que vão entrar com ações de inconstitucionalidade contra essa PEC, caso ela venha efetivamente a passar e venha a alterar. Então, eu acredito que isso vai chegar até o Supremo, sim, para essa discussão. E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu acho que seria muito importante se o Senado e a Câmara conseguissem entrar ali numa discussão junto com a sociedade, porque, como a gente vem falando desde o início, é um problema que a gente precisa resolver. A gente não tem plasma suficiente para produzir os imunoderivados que a gente precisa para essa população que precisa desse produto. Então, a gente precisa de resolver de alguma forma. Mas isso precisa ser discutido com a sociedade. A sociedade aceita essa comercialização? Pelo que eu conversei, não é uma possibilidade. Como que a gente vai investir? Isso tudo vai ser trazido no caso de uma ação constitucional para o Supremo, né? Porque aí a gente vai trazer aquela questão do artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se ela é direito de todos e dever do Estado, ponto, garantido através de políticas públicas, como é que eu estou vendendo? Como é que eu estou permitindo esse tipo de comercialização? Lógico que isso vai chegar a uma interpretação constitucional, o Supremo vai tentar ali chegar no melhor denominador comum para aquilo que a sociedade atual entende como constitucional ou não, mas a discussão é essa. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido através de políticas públicas. Qual política pública uma proposta de emenda constitucional essa está garantindo? Que tipo de direito à saúde uma proposta de emenda constitucional dessa está garantido para a sociedade? Para mim, para você, para cada um de nós que nos utilizamos do SUS todos os dias. E aí, lembrando que o SUS não é só um grande plano de saúde, tá? As pessoas acham que o SUS é só ir lá no postinho de saúde, só ir na emergência, só fazer a consulta no postinho. Não, o SUS é muito mais coisa do que só isso. Inclusive, as questões relacionadas aos imunoderivados. A Hemobras é um braço do SUS. Os hemocentros são outro braço do SUS. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é Sistema Único de Saúde, né? Posso fazer um comentário? Pois não, doutor Fabrício. É só um ganchozinho que a Alexandra comentou aqui sobre a questão do debate, né, com a sociedade, e a gente falou um pouquinho mais cedo também no outro bloco sobre a questão das audiências públicas, né? Achei interessante poder fazer um comentário bem rápido. Muitas pessoas, inclusive que são aí do meio jurídico, que são envolvidas nesse mundo legislativo, tal, não se dão conta da importância e para que serve uma audiência pública. Para que ela serve, né? Por que ela tem? Por que é uma audiência pública? É um componente, é um elemento importante numa produção, de uma criação legislativa, porque o legislador, ele não tem conhecimento científico das coisas. Ele tem o quê? Ele percebe um clamor da sociedade e ele vai trazer esse clamor da sociedade, uma necessidade, um interesse de algum setor da sociedade, para transformar isso numa lei, para dar, né, substância, para transformar isso num direito. Só que o legislador ele não domina tudo, obviamente, né? E o que é a audiência pública? É essa oportunidade do legislador ouvir os diversos setores técnicos e também a sociedade. Por quê? Se ele está ouvindo um clamor de um determinado grupo social, é importante essa audiência pública, por exemplo, para ver o contraponto de outros grupos sociais, como que essa demanda desse grupo vai refletir nesse outro e tal, ouvir o corpo acadêmico, o corpo científico, e assim trazer substância para que uma lei robusta possa ser feita, né? Então, o que é a audiência pública? É esse aprofundamento, essa oportunidade do legislador se empoderar, tomar conhecimento para fazer, de fato, um texto coeso, robusto e que vai, de fato, resolver um problema. E é o que faltou, o que parece que está faltando nessa discussão. Então, você tem aí, como eu falei no começo do primeiro bloco, nós temos aí um texto que vai ter um impacto importantíssimo, afinal, é uma emenda à Constituição e que não teve esse arcabouço, não teve esse respaldo técnico, científico e de impacto social. Os legisladores não se aprofundaram no tema e não tiveram a oportunidade de ouvir, por exemplo, outras nuances e outras camadas. Ficaram talvez ali num único prisma, sem levar em conta todas as outras camadas que permeiam esse debate. Então, uma audiência pública é muito importante nesse sentido. E ela é uma condição, tinha que ser uma condição sine qua non para a criação de uma lei nova, né? Tem que ter uma audiência pública. Normalmente tem, né? É o comum de se ter. Por exemplo, a questão da discussão do uso da cannabis, do CBD para uso terapêutico. Está tendo audiência pública aí a cada 15 dias, a todo mês e tal. Por quê? É um tema tão complexo, tão
tão delicado, tão profundo, que uma audiência pública só não é suficiente. São discussões e discussões, e o legislador ele vai se empoderando. No caso da PEC do plasma, a gente viu que se pulou essa etapa aí, foi talvez aí um pouco rápido demais nesse sentido, né? Perdeu essa importância do diálogo próprio, natural da democracia. Concorda, doutora Ana? Aproveitando, né, a fala do Fabrício, esse texto da PEC ficou confuso. E as pessoas não sabem exatamente, até hoje, no presente momento, exatamente o que elas estavam votando. Então, se tivesse mesmo essa audiência, ou se tivesse uma publicidade maior sobre o tema, e ouvisse o lado do médico, o lado do banco de sangue mesmo, o lado do Hemocentro, o do SUS, será que ela seria feita dessa forma? Tão enxertada? Porque ela não está confusa. Ela mudou muito desde o começo, então era necessário o quê? Realmente esse debate. É o que o Fabrício estava falando mesmo, a audiência pública ela serve para ser ouvida toda a sociedade em todos os seus setores. A ausência dela, ela só causa prejuízo. Agora, doutor Fernando, quer dizer, é evidente que quem abastece, portanto, aí, os laboratórios com a matéria-prima para a produção dos hemoderivados é a população, que de alguma forma está acompanhando à distância esse debate e que precisa realmente ser debatido. De alguma forma, esse debate pode prejudicar o voluntarismo da doação de sangue diante, às vezes, de uma falta de esclarecimento, porque, de repente, o que fica é a primeira informação. O sangue agora vai ser vendido ou vai ser comprado. E muitos vão entender como eu vou vender meu sangue por R$10 e o hospital vai repassar para o cliente por R$1.000. Quer dizer, é um comércio que eu vou ficar no prejuízo se de fato acontecer. Como também tem aqueles mais conscientes, não que o termo seria esse mais consciente, com um pensamento diferente. Bom, eu quero ser voluntário, eu não quero ser um mercador, portanto, de sangue. Quer dizer, essa discussão sem um esclarecimento maior pode prejudicar na doação, como o senhor muito bem pontuou, né, e com toda a razão. Quer dizer, precisamos realmente aí de muitas toneladas, portanto, de hemoderivados. E, pelo visto, a doação é pouca. É pouca porque nos falta realmente mais condições de captar, portanto, aí esse sangue. É pouca porque ainda nos falta uma conscientização maior para a questão da doação. E, de repente, me vem uma proposta dessa de mudar a Constituição e muitos estão entendendo que é para vender o sangue. Quer dizer, resumindo, isso de alguma forma pode prejudicar o voluntarismo da doação de sangue? Eu espero que não, né? Mas, assim, desde que a gente discuta com a sociedade o que a gente está querendo, né? O que a gente está querendo, né? A gente está querendo produzir produtos de melhor qualidade, que são os hemoderivados. O que a gente está querendo? Que esses hemoderivados vão para o SUS, né? De forma preferencial, porque se o SUS não precisar, poderia eventualmente a Hemobras comercializar isso aí, né? A gente gostaria que esses produtos de boa e excelente qualidade chegassem aos nossos pacientes, que são os nossos irmãos, né? Que são os nossos brasileiros, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter como norte esse pensamento, né? O brasileiro, ele doa muito voluntariamente nos hemocentros, que pertencem à Hemorrede. Hoje, se você for analisar, esse é um costume que o brasileiro tem de... Nos bancos de sangue privados, a doação ela tende a ser mais de parentes de familiares que estão internados no hospital ou que vão fazer alguma cirurgia, né? Por exemplo, você vai agendar lá uma cirurgia e tal, e fala, olha, você conseguiria ter... A gente está precisando aqui de doação. Então, assim, as pessoas entenderem que isso não vai ser afetado,
né? É importante a gente dizer, isso não pode ser afetado. O altruísmo, o fato da doação no SUS, o fato da gente querer um produto de excelente qualidade de forma preferencial para o SUS. Isso é o objetivo. Como a gente vai chegar a esse objetivo, a gente não está aqui debatendo. Mas a gente não pode se desviar disso. E eu acho que para isso nós precisamos conversar, né? Espero que uma ação dessa não afete as doações. O que eu entendo, eu até voltando um pouco, você fez uma pergunta para mim, né? Sobre como é que toneladas vêm de plasmas, como é que litros se transformam em gramas, né? Só para ter uma ideia, a imunoglobulina é medida em grama e o plasma em litro, ok? Tá? É volume líquido certo. E outro é produto físico, né? Então, assim, para cada 5 gramas, né, de hemoderivado aí, a imunoglobulina, você precisa de 1 litro de plasma, né? Numa doação de sangue total, você consegue muitas vezes 200 a 250 ml. Então, para você fazer 5 gramas, que geralmente é um frasquinho, um frasquinho de imunoglobulina tem 5 gramas. Você vai precisar, numa doação habitual, então, de 5 doações em média, tá? Então, de 5 brasileiros doando ali para você fazer um frasquinho desse. A forma de você inverter esse jogo é você fazer uma doação específica de plasma. Que aí você não vai doar do sangue total. Você vai para uma máquina e essa máquina é especializada em fazer essa captação de plasma. Que aí você consegue 600 a 800 ml. Então, você precisaria de 1,5 para fazer a mesma... Então, assim, tem formas de fazer esse plasma chegar e a gente produzir em grande quantidade, desde que você trabalhe uma cadeia de doação específica. Então, é muito importante, mesmo que seja pela Hemobras ou seja numa planta privada, é muito importante a pessoa entender que a doação tem que seguir o mesmo princípio, o altruísta e para aquilo ali. E que o que for produzido nessa planta, daquele sangue daquele brasileiro, tem que ir para o SUS. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho para que isso não seja contaminado. Nós não estamos querendo, por exemplo, que uma Big Pharma colete plasma e mande para abastecer o mercado da África, que é carente, né? Entendeu? Não, é para abastecer o nosso mercado, né? E, de preferência, que haja transferência de tecnologia para a gente ter uma autossuficiência pública. Mas parece que a gente está bem distante disso, e isso me preocupa como profissional de saúde. Só, desculpa a minha ignorância, eu sou obrigado a fazer a pergunta, a gente ficar na dúvida depois que acaba a entrevista é terrível. Quando o senhor fala justamente no plasma, há a possibilidade de doar somente o plasma. Isso. Aí eu fico aqui pensando, o que seria o plasma? É o vermelhinho que corresponde ao sangue? Ou é o que está dentro do vermelhinho que não corresponde, portanto, o sangue? Como é que é isso? Deixa eu explicar. Esse método que a gente chama aférese, é porque o sangue, quando a gente vê o sangue saindo assim, você vê um líquido, né? Sim. Mas o sangue tem diferentes camadas. Aí. Entendeu? Então, se você filtrar um sangue, ou se você pôr ali ele para correr dentro de uma máquina que faz aférese, que é nada mais do que centrifugar. Sim. Você vai ter diferentes camadas, ou seja, as hemácias vão correr junto com as hemácias, as plaquetas vão correr com as plaquetas, os glóbulos brancos vão correr com os glóbulos brancos e o plasma vai correr com o plasma, tá? E aí você tem uma máquina, à medida que você centrifuga o sangue, essa máquina ela consegue captar só o plasma, entendeu? Sim. Que vai ter... que o plasma vai estar ali junto das plaquetas. Então, você vai ter ali essa corrida. Mas, assim, você vai captar um produto purificado ali. E você vai devolver, você centrifuga, coleta o plasma para uma bolsa e você devolve para o paciente. Ele volta para o paciente? Volta para o paciente. Por isso que você pode fazer a cada 48 horas e até 4 vezes, segundo a nossa legislação, até 4 vezes ao mês. Então, você consegue que um paciente produza muito plasma. Entendeu? Então, fazendo um método de centrifugação, sem espoliar. Porque ele não sai de lá anêmico ou com queda da imunidade. Nada, não tem nada disso. Você vai coletar o plasma. E se o paciente tiver algum sintoma ou sinal de desidratação, você pode hidratá-lo, porque o plasma é uma fração mais líquida, né? E você coleta muito pouco do plasma total do paciente. Ele não vai ficar com deficiência de nada com essa doação. Então, lembrando, nesse método que é mais efetivo, que você coleta, o plasma é como se fosse um amarelinho do sangue. Entendi. Entendeu? E que ele é retirado do sangue a partir de um processo de centrifugação. Se você não fizer essa centrifugação na férise, você pode fazer uma centrifugação depois que você pegou o sangue do paciente todo, só que aí você não vai mais devolver.
né? Porque você coletou o sangue total. Aí você centrifuga o sangue daquele paciente, pega uma parte de hemácia, uma parte de plaqueta, uma parte de plasma. E aí a hemácia vai e as plaquetas vão para o banco de sangue e o plasma também vai, podendo ser usado ou não para fazer hemoderivado. Mas não é isso que eu estou falando. Você pode doar especificamente o plasma. Sim, sim. Entendeu? Tá, e eu sem o plasma, pode de alguma forma me produzir algum efeito colateral, alguma coisa nesse sentido, ou não? Não, o que a gente coleta, né, ela não gera problemas de saúde para o doador. De efeito colateral, por ser uma fração líquida e por ser um volume de 600, 800 ml que sai do seu sangue, muitas vezes você pode ter, assim, você tem que se hidratar, você precisa... Só que a gente pode fazer isso durante o próprio processo, né? Você pode devolver para o paciente soro, né? Entendeu? Então porque ele vai. Então, mas, ou seja, pode levar a desidratação, você tem que hidratar, você não pode chegar lá alcoolizado, né? Acabou de beber, né? Então, com diarreia, né? Então você tem que estar em plena saúde, né? Então, realmente, seria mais mesmo essa questão da retirada física de um volume, né? Do seu sangue. Doutor Fabrício, tão rico esse debate que estamos produzindo aqui, eu fico realmente orgulhoso. De alguma forma, a gente está levando informações precisas aí para o nosso público e, de certa forma, também procurando contribuir realmente com esse debate que está aí vamos colocar isso sobre a mesa no nosso Congresso Nacional. Eu tenho certeza que os nossos parlamentares eles têm boa intenção de quererem acertar naquilo que eles estão propondo. Sim. E não deixa de ser, portanto, aqui uma excelente fonte de iniciativas para que, de alguma forma, eles lá também possam enriquecer aí esse debate e tranquilizar a nossa população que, de alguma forma, ela está assustada com esse projeto, né? Foi o que eu te falei da questão da audiência pública, né? Eu e a Alexandre, a gente tem muito contato com parlamentares, tanto aqui da Câmara Legislativa como da Câmara dos Deputados, né? E é comum, às vezes, um parlamentar, ele tem uma vontade, ele tem busca um objetivo com a lei, mas às vezes quando vira texto, vai virar lei, a coisa se perde, se modifica e tal. Então, às vezes, ele acha que está fazendo uma coisa muito boa e, na verdade, o tiro sai pela culatra. Por isso é tão importante poder ouvir a população, para ter certeza do passo que se está dando, né? E acho que um debate como esse aqui é importante porque, de fato, a gente vê que as pessoas nas redes sociais, assim, a questão dessa PEC está tão confusa que as pessoas não estão nem entendendo do que ela se trata especificamente, né? Não sabe se é para vender, se não é, como é que é. Então tá todo mundo muito perdido mesmo, assim, né? Porque realmente eu acho que esse distanciamento da CCJ, né, do Senado especificamente, com a sociedade nesse interim aqui, nessa questão específica dessa lei, acho que gerou esse ruído que você falou, né? Então tá todo mundo muito perdido, muito assim, sem saber, o que é, no final da conta, o que vai acontecer? As pessoas não estão sabendo, até porque o texto não é tão claro assim, né? Ele é um texto que um pouco dúbio e tal. Então eu espero que a gente possa estar contribuindo aqui de alguma forma, né? Para esclarecer um pouquinho e principalmente trazer aqui numa linguagem mais acessível, né? De uma forma mais fácil de entender, sem tecnicismo, para a gente poder tentar aprofundar um pouquinho, porque realmente é uma questão que levanta debate, como eu falei antes da gente começar aqui em off, né? Eu acredito que é uma discussão que está só no começo. Afinal, a discussão na CCJ, em tese, é para discutir a constitucionalidade do projeto de lei. É agora que vai começar, de fato, a discussão de verdade dessa PEC, que vai ser nos plenários das respectivas casas do Congresso, né? Então, né, querendo ou não, já tivemos toda essa polêmica na discussão só para ver o cabimento dessa PEC dentro do ordenamento jurídico, né, constitucional. Então, agora, de fato, vai ter um debate, eu espero que aconteça, né, um debate, de fato, mais profundo. Eu espero que as audiências públicas, que a possibilidade de participação da sociedade se torne possível a partir de agora, né? O texto ele já passou por muitas mudanças na CCJ, e então ele não está estanque, né? Então ele vai passar por novas transformações e não tem nem como a gente imaginar como é que ele vai chegar lá no final, né? E aí tem a discussão ainda. Passando essa lei, ainda vai ter veto ou promulgação do presidente e, eventualmente, discussão no STF. Então, essa novela ainda vai ter muito capítulo pela frente ainda para a gente discutir. É interessante, né, doutora Alexandra? Só já deu a dica, né? Que assiste a programação tanto da TV
Câmara, como também da TV Senado, como também da TV Justiça. E também a Rádio Justiça, né, doutora Lógico. Alexandra? Tá certo. No carro é só lá Rádio X. E é importante, né, que a sociedade, que hoje tem uma ferramenta importantíssima às mãos, né, que são as redes sociais, ali também acompanhando, questionando. É importante, né, doutora Alexandra, ampliar realmente esse debate com as facilidades que hoje existem. Hoje não dá mais pra gente falar assim, mas eu não sabia. Não sabia porque não procurou, porque tem realmente formas de você ficar informado de absolutamente tudo, né? Tudo hoje que é decidido na Câmara, no Senado, a gente, quando não está ouvindo Câmara e Senado, a gente está no STF, no carro é só Rádio X. Eu brinco que é só advogado que escuta a Rádio Justiça, né? Porque toda vez que eu tô dando entrevista, algum colega me liga, me manda mensagem, te ouvi na Rádio X. Porque... Eu tenho que fazer a defesa que recentemente alguns familiares viram alguns programas, um programa anterior que eu participei. Sério? Então não é só advogado, não. Opa! Aí, tá vendo? Tá ampliando, tá ampliando. Eu acho que é de tanta gente postar, né, Fabrício? De tanta gente falar, de tanta gente dizer, porque a gente faz questão de postar as matérias que a gente faz na Rádio Justiça e na TV Justiça, nos perfis das nossas redes sociais também, para que as pessoas saibam do que a gente está falando, porque muitas vezes as pessoas não entendem o direito, porque é difícil mesmo, a lei é complexa, né? A gente está tendo dificuldade de interpretar uma PEC que tem 4 artigos. Pequenininho. Então, assim, e a gente é jurista, está acostumado a mexer com isso o tempo todo. Imagina um leigo, né? Imagina uma pessoa comum. Então, a gente tenta desmistificar isso, tenta trazer isso da forma menos difícil possível para que a população possa ter acesso. Mas busquem, né? Sejam curiosos, né? Olhem, vejam o que está passando na Câmara e no Senado. Instiguem o seu senador, o seu deputado, né? Para que ele vote de acordo com aquilo que você entende que é o correto. Afinal, fomos nós que os colocamos lá. Com toda certeza. Achei interessante também a doutora Ana, quando pontuou sobre o debate, ela já buscou logo para saber quem é contra e quem é a favor. As instituições, né, que de alguma forma, dentro desse, dessa proposta de emenda à Constituição, e a senhora, enfim, trouxe ali as instituições contra e a favor, para a senhora ter pelo menos um norte, né, para saber aprofundar mais nessa discussão, né, doutora Ana? Entender a essência da PEC. E olha que interessante, mesmo vendo ali quem é contra e a favor, a gente não chega a um denominador mesmo do que vem a ser essa PEC, né? Por causa da confusão que ela está mesmo. Mas quando eu olho a PEC e vejo quem é contra e quem é a favor, eu também percebo que existe, sim, como ela está sendo feita agora e como ela está sendo votada, que existe interesse escuso. Não adianta eu falar aqui que não existe, porque como foi muito rápido em toque de caixa, vamos ali, vamos votar, votação simbólica, muito rápido, existiu aquela necessidade mesmo da aprovação da PEC. Então, se você pensa, a saúde, todo mundo da saúde, ele contra, Ministério da Saúde, Ministério Público de Contas, né, de Tribunal de Contas, mais Frente pela Vida, OMS, existe uma preocupação legítima também de um precedente que se pode abrir, se realmente vai e passa. Porque é o que todo mundo aqui, Alexandre e Fabrício, falaram. Se realmente a comercialização do plasma for realmente passar e concordar e ele for aprovado, como vai ser regulado e se, de fato, não abre um precedente para mais coisas. Entendi. Bom, o nosso tempo já caminha para o fechamento, um debate realmente muito rico. Eu volto com o Dr. Fernando Blum, médico hematologista, coordenador do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea da Rede DOR, da Regional DF, auditor federal de Controle Externo Médico e presidente da Junta Médica do Tribunal de Contas da União. Já agradecendo ao senhor pela gentileza, doutor Fernando, 2 minutos para as considerações finais, por favor. Eu acho que a gente precisa focar nos pacientes, né? A razão do SUS é o tratamento de saúde, né?
como foi falado aqui, né, igualitário, né, com equidade. Esses pacientes que hoje dependem da imunoglobulina enfrentam falta. Esse é um problema que envolve, então, uma estratégia realmente que hoje me parece que não vai, se continuar do mesmo jeito, o mesmo investimento, não vai contemplar esse princípio do SUS para esses pacientes. Eles vão ficar dependendo realmente de compras e, eventualmente, faltas, como a gente teve, faltas desse produto mundialmente. Mesmo que você tenha interesse em comprar, pode não ser que não tenha. O hemoderivado do plasma, ele é um produto estratégico hoje para onde caminha a medicina, né? Então, citei aqui as imunodeficiências primárias, secundárias, esqueci de citar as doenças neurológicas, que são tratadas também com as imunoglobulinas, várias dessas doenças neurológicas, inclusive em ambiente de emergência, como síndrome de Guillain-Barré, que teve um aumento muito grande, né, durante a pandemia, né? Então, os pacientes com mau prognóstico por conta da falta da imunoglobulina. Então, assim, como profissional de saúde e como hematologista, gostaria de deixar o recado, por favor, doem sangue, né? Eu acredito que mesmo todos aqueles que são a favor da PEC não querem uma doação comercializada, porque vai ferir. Lembrando, se essa mensagem ela chegar ao povo brasileiro de que agora a gente está vendendo o sangue, isso é muito ruim, em especial para as doações altruístas, que são em especiais nos hemocentros públicos. Né? Lembrando que nos hemocentros privados, as doações geralmente são de familiares. Então, provavelmente os hemocentros privados, os hospitais privados vão continuar sobrevivendo ali, mesmo que essa mensagem diminua. Então, a gente tem... O povo brasileiro pode ter tranquilidade que os hematologistas brasileiros também vão estar contra a comercialização e do ato de doar, né? Mas a gente precisa que os políticos, o direito brasileiro entenda que a gente também precisa da imunoglobulina. E o caminho atual de eventualmente barrar essa PEC não pode ser impeditivo de atingir o objetivo de ter imunoglobulina. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Pois não. Doutora Ana, também 2 minutos para as considerações finais. Seria interessante a gente pensar, né, nesse questionamento em relação a não retroceder, a não voltar no tempo que se comercializava, que realmente existia aquelas pessoas que tinham mais necessidade e buscava, né, essa forma de comercialização para questão da sua subsistência, mas deixando muito claro que também essa PEC não se fala da comercialização ainda de sangue, sim, do plasma. Precisamos ficar muito atentos tudo que o Dr. Fernando trouxe aqui sobre a necessidade do plasma, necessidade do benefício que vai trazer à sociedade. Então, esse debate ele não pode parar aqui, ele tem que entrar nas portas do Congresso, para que as pessoas que vão ali aprovar ou não, e como a forma de aprovação, que elas estejam seguras dessa aprovação e como fazer, como vai ser regulado. A gente não pode esquecer da importância do SUS, da importância da doação, que as pessoas que estão ouvindo continuem doando, realmente que o princípio altruísta mesmo da doação, como eu falei, a minha mãe ela sobreviveu devido à doação de pessoas que tinham realmente esse sentimento de solidariedade. Então, que realmente que a gente analise como vai ter que precisa sim acontecer, precisa aumentar a quantidade de plasma, observando essa segurança jurídica, essa regulação, e que realmente as pessoas não tenham medo, né? De, não, eu vou deixar de doar sangue porque
vou vender e não vai dar certo. Então, assim, a gente tem que se preocupar em levar informação certa, informação que vai levar a um pensamento mesmo para substanciar decisões mais seguras juridicamente. Pois não. Doutor Fabrício, também os 2 minutos para as considerações finais, agradecendo a doutora Ana, como também agradecendo ao senhor, doutor Fabrício Reis. Eu que agradeço, Walter. É sempre uma diversão estar aqui, né? Para mim é um hobby para estar aqui junto com vocês, batendo papo. É sempre muito, muito bom, muito profícuo. E acho que hoje, mais uma vez, foi um debate muito bom. Deu para a gente ter uma aprofundada um pouco maior, né? Não molhamos só os tornozelos, né? Nesse debate aqui. Aí fomos ali até o joelho, até a cintura. Mas ainda assim, a gente ainda meio que deu uma arranhada na superfície ainda. Tem muita coisa ainda, né? Para ser discutida. É um tema muito amplo. Como eu falei mais cedo, né? Eu acho que é um debate que ainda está no começo, que muita coisa vai acontecer. A Alexandra e a Ana falaram da questão de precedentes, né? A possibilidade de venda de plasma, e pode abrir um precedente para venda de sangue, depois para órgãos, tal. Lembrando que já existem propostas de emenda constitucional para autorização de venda de órgãos, né? E não é uma só, estão várias aí, né? Algumas mais antigas, outras mais recentes, muitas paradas. Então não é uma coisa que seria inédita, por exemplo, chegar a esse ponto, né, de uma autorização de venda de órgãos, né? Por mais absurdo que possa parecer dentro do nosso contexto hoje, mas existe, mas é como as meninas falaram, né? Uma coisa pode levar na outra, a gente não sabe como é que vai ser as consequências e os desdobramentos amanhã, principalmente aí com os avanços. Tipo assim, a gente tem uma naturalização, uma normalização da venda do plasma, uma normalização do sangue, e assim uma coisa vai normalizando cada vez mais o próximo passo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado já desde agora. Sendo um pouco polêmico, assim, eu não sou totalmente contra a possibilidade da venda do plasma per se, né, por si só. Porque, como o doutor Fernando falou, a retirada do plasma ali, ela não é uma coisa que vai afetar o organismo, não vai afetar a saúde do doador, né? Então, a princípio, assim, não é uma coisa que ela por si só eu teria uma contrariedade a essa possibilidade de venda e tal. O que eu me imponho e me coloco aqui, né, no questionamento é justamente na defesa e na proteção da integridade, da segurança, da saúde, do equilíbrio de tudo isso que vai envolver nessa possível comercialização, né? Então, por exemplo, se abre uma possibilidade de uma venda, de comercialização, mas expondo ao doador a risco, sem controle de quanto que ele vai doar, se ele vai doar a cada 24 horas, se vai ser mais do que 600, 800 ml e tal. Então, numa primeira percepção, eu não seria totalmente contra. O que a gente se coloca, como eu pessoalmente me coloco, como que essa possibilidade poderia ser segura para o paciente e para a sociedade como um todo, que esse é o cerne de toda a questão. Tá ótimo. Doutora Alexandra, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais, e já agradecendo também a senhora. Vou ser bem rápido, agradecer mais uma vez, como o Fabrício falou, a gente adora estar aqui na Rádio X, sempre. E aí eu vou discordar dele, porque eu não acho que o cerne tem que ser essa a questão. Eu acho que o principal aí é a manutenção do SUS como um sistema integral. A partir do momento que você traz a questão da comercialização, você desmonta o SUS, né? No meu entendimento bem pessoal, tá? Então, a partir do momento que você permite que você tenha uma comercialização para a rede privada de forma não regulada, de forma não bem colocada, a gente tem um desmonte do SUS. Eu acho que isso é a perninha para começar o desmonte do SUS. Mas isso é uma opinião bem pessoal minha, só o que ainda vai gerar muitas discussões. Mais uma vez, agradecer poder estar aqui na Rádio Justiça. Pedir para que, como o doutor Fernando falou, não se desmobilizem com relação à doação de sangue. A doação de sangue é extremamente necessária. Como o doutor Fernando falou, de uma bolsa de sangue a gente tira 5 a 6 tipos de derivados do sangue. Então, assim, você está ajudando ali no mínimo 6 pessoas com uma única bolsa de sangue de 500 ml. Então, se você não tem nenhum impedimento, se você não tem nenhuma dificuldade de saúde, doe sangue. E se você tem, como eu, incentive as pessoas a doarem, porque aí você tem a obrigação de levar no mínimo 2. Já que você não pode ir, você teria que levar 1, você tem que levar 2. Então, incentivem as pessoas, porque é importante a questão da doação de sangue e manter essa cultura que o brasileiro já tem. Muito obrigado, doutora Alexandra.
Doutor Fernando, um abração também para o senhor. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado pela resposta. Doutora Ana, muito obrigado também obrigada. pela gentileza. Doutor Fabrício, da mesma forma. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiz. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana. Que bicho te mordeu? Aí, gente boa, se não tem intimidade com caneta, mete o dedão no papel que tá assinado nossa cor, malandro. Mas você manda lá embaixo. Aqui em cima quem manda sou eu. Eu não piso em seu terreno, nem você pisar no meu.